Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou fazer esse vídeo curtinho, na verdade é um assunto que eu não poderia deixar de falar, que é a proposta do governo para a taxação de livros, tá? Vamos lá? Não vai ter vinheta, na verdade é mais uma conversa. Eu tenho um canal literário, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu acredito no papel do livro, no papel da literatura para educar, para conhecimento, o quanto é fundamental que as pessoas tenham acesso à leitura. E é vendo dessa forma que eu me propus a criar as redes sociais e aqui o vídeo, o canal no YouTube para falar sobre livros. Então é um assunto que eu não poderia deixar passar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho melhor, assim, o quanto eu acredito que a gente tem que se posicionar firmemente contra, né, esse projeto de lei. O Paulo Guedes, recentemente, ministro da Economia do governo Bolsonaro, está propondo taxar os livros em 12%, tá? Por causa da crise econômica, né? Essa é a justificativa. E aí vamos entender um pouquinho melhor, tá? A isenção de impostos sobre livros é de 1988, tá na nossa Constituição. Tá? O autor que criou esse projeto, ele é bastante conhecido por nós, é o grande escritor Jorge Amado Baiano, que na época era deputado federal pelo PCB. Né? Então, ele criou um projeto de lei, artigo 150 da nossa Constituição, que previa a isenção de livros e templos religiosos. Agora, o Paulo Guedes propõe taxar os livros, mas não fala de taxar templos religiosos. Então, para um governo que se diz totalmente contra ideologias, isso não parece para vocês algo bem ideológico? Por que taxar livros e não taxar templos? E eu não estou dizendo que eu sou a favor de taxar templos, mas eu acho importante a gente pensar o porquê, né, essa proposta de taxar somente os livros. E aí, quando Paulo Guedes é questionado, né, o porquê taxar livros, né, quando ele sofre críticas quanto a isso, ele diz que a leitura, que os livros, a literatura, são da elite, né? São parte integrantes da elite, pertencentes à elite. E eu até entendo o que ele quis tentar parecer, o que ele quis dar a entender com isso, mas vamos lá. Se a gente quiser mesmo taxar aquilo que pertence à elite, por que não taxar iates, jatinhos, helicópteros, lanchas, grandes fortunas, ou então aumentar os impostos sobre herança, que são um dos menores do mundo? Por que escolher a taxação de livros? Isso é fundamental para a gente entender o projeto, né, do governo. Por quê? Porque os livros, na minha opinião, e eu acho que na parte da opinião de qualquer pessoa sensata, eu acho que a educação é a maior ferramenta de poder e de libertação de um povo. Então, é só através do conhecimento, do estudo, da leitura, que a gente passa a ter um senso crítico, um senso de conhecimento mesmo da nossa história, e a gente passa a ter alguma espécie de poder, né? Então, recentemente houve uma pesquisa, né? Eu acho que ela é de 2016, e essa pesquisa confirmou que, fazendo uma média geral de todos os brasileiros, dos 200 milhões de habitantes do Brasil, constatou-se que a média de livros lidos por ano é de 2,4. Sim, 2,4. Então, assim, é um livro a cada quase 6 meses por pessoa. Então, Paulo Guedes está dizendo que ele acredita que taxar livros, que já é algo inacessível à maioria do nosso povo, é a solução da crise, para salvar o país da crise. Né? Quando, na verdade, existe aí muita coisa, essas declarações do Paulo Guedes, né, elas vêm carregadas de muitas coisas, de muitos símbolos, né? Então, a gente pode lembrar, né, que na Bienal do Rio, se não me engano, do ano passado, o Marcelo Crivella, né, tentou censurar alguns livros na Bienal e ele foi fortemente criticado,
com toda razão, né? Eu acho que a censura de livros, ela é um dos primeiros e dos principais caminhos de governos autoritários, que se pretendem autoritários, que se mostram autoritários. Então, ele foi muito criticado. Então, eu acredito que, na visão do governo agora, censurar livros seria algo visto como ruim, né? Queimar livros, a gente ainda não estamos ainda nesse ponto, né, de alguns períodos aí da nossa história que a gente pode se recordar. Então, o que o governo decide? O governo decide taxar em 12% os livros. Então, algo que já é muito inacessível, que já faz parte de grupos privilegiados, né? E aí eu posso falar um pouquinho de mim, assim. Eu sou privilegiada, eu moro em São Paulo, na capital. Eu tenho uma biblioteca municipal, uma biblioteca pública, a 20 minutos a pé da minha casa. E, inclusive, falando um pouco sobre isso, ressaltando sobre isso, eu estou de quarentena, eu só saio de casa para trabalhar nesses 5 meses, mas eu sinto muita falta de ir na biblioteca. Era algo que me dava muito prazer, assim, e eu liguei uns dias atrás para verificar, confirmar se a biblioteca ainda estava fechada. E sim, ela está fechada, com toda razão, né? Eu não acho que seja o momento de abrir. Mas aí eu me perguntei também, né? O que é essencial, né? O que são produtos essenciais? Por que shoppings reabrirem é essencial? Por que bares reabrirem é essencial e bibliotecas não, né? Por quê? Eu acho que eu tenho a resposta. Porque bibliotecas não dão lucro, né? Não dão lucro para o governo, não dão lucro em impostos, em arrecadação para o governo, porque conhecimento não dá lucro para o governo, né? Então, não estou dizendo que deveria abrir, mas estou dizendo para fazermos uma reflexão do que é considerado essencial ou não, né? Visto que os estudantes do ensino público esse ano já estão muito defasados, né? Já estão tendo muita dificuldade em estudar em casa, as bibliotecas permanecem fechadas e o Enem será feito em janeiro, fevereiro do ano que vem, né? Então aí a gente tem uma série de questões que eu não vou abrir tanto, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? O que a taxação de livros ela significa de fato, né? Visto que professores, né, que já ganham tão bem no nosso país, precisam de livros, comprar livros, precisam ter acesso a material didático para dar aula. Pesquisadores, acadêmicos precisam de livros como instrumento dos seus trabalhos. Estudantes precisam de livros para adquirir educação e ter uma chance de vir a ter algum sucesso no futuro. Então, na verdade, essa taxação de livros, ela é realmente um projeto elitista mesmo, né, como tantos outros que vem acontecendo, e eu não poderia deixar de falar sobre isso, gente, porque eu acho que qualquer pessoa sensata nesse país precisa ser veemente contra, a gente precisa entender, eu preciso entender, eu tenho a oportunidade, o privilégio de comprar livros, né? Tanto que eu comprei esse mês, fiz uma promessa para mim mesma que não vou comprar mais até o final do ano, não sei se eu vou cumprir, mas eu realmente tenho mais de 200 livros na minha estante, eu realmente sou privilegiada, né? Comprei o Kindle, mas a gente precisa saber que nem todas as pessoas têm R$ 350 para comprar um Kindle, ou tem 30, R$ 40. E aí a gente precisa entender que se o governo resolve taxar livros, né, cobrar impostos de 12%, as editoras, as gráficas que já vêm passando, os escritores, todo mundo que trabalha no meio editorial, no meio literário, que já vem, né, em crise desde 2018, livrarias fechando, enfim, a gente sabe que quanto menos livrarias, editoras nós tivermos, mais o monopólio dificulta o acesso, porque mais caro ficam os livros. E agora, com esse imposto, as editoras não vão ter saída a não ser repassar para o consumidor, que já não compra, né? Então, 2,4 livros por ano é muito pouco e vai reduzir ainda mais.
E eu tenho certeza que é essa a intenção mesmo, né, do Paulo Guedes. Então a gente precisa ser veemente contra e eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá? Eu vou fazer o vídeo, né, de segunda, né, mas eu não poderia deixar passar, tá? Então reflitam, repensem e se postem contra isso mesmo nas redes sociais, com seus familiares, com seus amigos, com quem vocês convivem, porque é um retrocesso imenso a taxação de livros, com tanta coisa, né, que poderia ser taxada, tá bom? O vídeo de hoje é só isso, beijo.